Muito obrigada. Eu vou ficar em pé porque eu não consigo muito falar sentada. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores e vou tentar contribuir para refletir sobre esse tema que realmente está dentro do tema desse evento da primeira infância, que trata da teoria dos sistemas epigenéticos. Gostaria de dizer que me sensibilizou muito as palavras de introdução do senador Romário, quando ele disse: eu encontrei aqui uma palavra que eu não sabia o que era, e eu fui me informar, eu fui verificar o que é isso. Acho que nós que trabalhamos com educação, valorizamos muito isso, ou seja, a disposição de aprender. O aprender a aprender, que eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que ensinar para a criança pequena, e que nós adultos perdemos muitas vezes, porque nós nos fixamos tanto na nossa zona de conforto daquilo que nós já sabemos, e a gente não tem mais disponibilidade para aprender. E isso é muito ruim. É ruim também, sobretudo, para nós que trabalhamos com educação, e esse é um esforço que eu estou fazendo constantemente de aprender mais. E por quê? Porque a ciência não para. A ciência está se transformando constantemente. Eu vou me permitir uma colocação que não estava prevista para fazer aqui, mas que eu vou fazer e que cabe dentro da proposta desse evento. Nós vamos falar do desenvolvimento da criança, desenvolvimento e aprendizagem. Ou seja, o que é que nós podemos e estamos dispostos a fazer para favorecer esses primeiros anos de vida, dos quais depende todo o resto, e dos quais depende a vida da sociedade, porque está muito demonstrado por pesquisas com metodologias científicas a associação entre os primeiros anos de vida, o atendimento que se faz para a criança nos primeiros anos de vida e o que vai acontecer depois, no ensino fundamental, no resto da escolarização e na vida adulta. Portanto, são os alicerces, é a formação da mente da criança. E sobre isso, existem 4 grandes teorias que todos nós já ouvimos falar e que é dada muita ênfase, excessiva ênfase, eu penso, nos cursos de pedagogia e outros que formam educadores e professores. São as grandes teorias sobre o desenvolvimento da criança do começo do século XX. Ou seja, dos anos 1910, 1930, até 1940. Eu estou me referindo a Freud, psicanálise, o desenvolvimento da criança, entendido em fases psicossexuais. Outra grande teoria nasceu com Pavlov, Watson, mais tarde Skinner veio e interferiu bastante nela, modulando a teoria, e é a teoria da aprendizagem, que coloca toda a ênfase na aprendizagem. É uma grande teoria que fala da nossa reação a estímulos do meio ambiente. Uma terceira grande teoria é Piaget. Todo mundo ouviu falar de Piaget quando a gente fala dos primeiros anos de vida. É também uma contribuição fundamental, mas é uma contribuição anterior às mudanças de meio ambiente e à evolução dos métodos de pesquisa que nós vivemos nos dias de hoje. Não é suficiente, é uma grande teoria, mas não é suficiente. Outra coisa que nós manejamos muito é Vygotsky, falando da importância do meio ambiente. Vygotsky morreu em 1939. Nós não podemos nos prendermos aos grandes pais. São os grandes pais da psicologia do desenvolvimento. E eu termino falando da teoria dos sistemas epigenéticos, objeto desse evento, que vai nos buscar resposta para uma das maiores questões da educação infantil: a relação entre inato e adquirido.
Uma criança se desenvolve desse jeito ou do outro porque ela nasceu assim, porque ela tem talentos, porque os genes dela a determinam, ou tudo depende do meio ambiente? Essa grande questão, não estou dizendo que tem uma resposta final, mas que a teoria epigenética traz uma boa solução para essa questão, quando ela nos mostra que os genes são modificáveis. Isso tem base na biologia atual, nas neurociências. Os genes não determinam o nosso comportamento. Isso salva muitos educadores da crença no determinismo, que é o que mais nos amarra. É quando, não tem jeito, bom, essa criança nasceu numa família que não tem condições, os irmãos dela também não progrediram, não vai adiantar nada, porque ela não vai aprender nada do que eu vou falar para ela. Esse determinismo não tem mais nenhuma base científica. Ou seja, nós temos que trabalhar com essa relação de influência mútua, recíproca, dos genes sobre o meio ambiente, do meio ambiente sobre os genes, no que diz respeito ao desenvolvimento da criança. Com essa colocação, eu vou falar, acho que brevemente, mas quais os grandes pontos que nós queremos? Por que primeira infância? Por que nós temos que nos preocupar com primeira infância? O outro grande ponto é como se desenvolve a mente da criança. Nós temos respostas baseadas no conhecimento psicológico atual. Como se desenvolve a mente da criança, porque ela está se formando. Então, nos 2 primeiros anos de vida, é o cérebro que vai formar suas conexões. Nós temos evidências muito fortes da evolução do cérebro da criança nos 2 primeiros anos e o que vem depois. Então, são anos fundamentais na vida da criança. A partir dos 2 anos, nós vamos ter a linguagem. Então, essa separação que nós fazemos entre creche e pré-escola ou educação infantil. A creche é mais ou menos de 0 a 3 anos, onde a criança precisa muito mais de cuidados físicos e precisa do rosto humano, da interação com o rosto humano. Você está falando comigo? Desculpa. Da interação com o rosto humano, para que ela se humanize, para que ela atualize as potencialidades que estão no seu cérebro e que só vão se atualizar na relação com outros humanos. E, por fim, um terceiro ponto, conhecimento útil. Há uma velha discussão entre relação entre teoria e prática. E aí existem aqueles que dizem assim, teoria não serve para nada, não quero saber de teoria, não. Eu quero saber coisas reais. E aí a gente tem outro lado, assim, para mim é a prática. É a prática que é importante. É uma dicotomia muito ruim que nós temos que ultrapassar, porque a teoria vai potencializar a prática, e é a prática que vai nos possibilitar a elaboração de teorias, isto é, explicações possíveis, respostas possíveis, que orientem a nossa prática para que a nossa prática seja efetiva. Ou seja, consiga chegar aos objetivos da forma mais econômica, da forma mais rápida, da forma mais fácil. É como pegar um caminho reto para chegar num ponto onde a gente está indo, ou pegar um caminho muito tortuoso. A gente vai acabar se chegando, mas vai demorar muito. Conhecimento útil para pais, educadores e políticas públicas. Por que políticas públicas na educação?
Ora, nós sabemos bem que nós temos mais de 50% de crianças brasileiras em situação de pobreza. A gente enfeita chamando de vulnerabilidade social, mas é situação de pobreza mesmo, é dificuldade de ter acesso aos bens, de ter condições de vida favoráveis em todos os sentidos. É mais de 50% das crianças brasileiras. Então, é preciso, sim, políticas públicas em geral para todo mundo, mas quem é que depende de políticas públicas para a infância? É a faixa da população mais pobre, é aquela que precisa ser ajudada, é aquela que precisa ser socorrida. E quando é que nós vamos ajudar essas crianças? Bom, vamos começar pelo começo. Tem que começar pelo começo. A criança mal alimentada, mal cuidada, mal atendida, sem relações humanas favoráveis, ou com poucas relações humanas favoráveis, que tem dificuldade de atualizar o seu potencial social e emocional. Quando ela chega no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, ela vai encontrar muito mais dificuldade do que a criança que foi atendida nos primeiros anos de vida. Então, é meio assim, vamos construir uma casa, vamos começar pelos alicerces, porque senão a casa cai. Vamos educar melhor as crianças brasileiras? Vamos começar pelos primeiros anos de vida, porque é lá que tudo vai se formando. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, o bebê humano, nós vemos o desamparo e dependência total. Quando nasce uma criança, né, é tão lindo, todo mundo faz festa e tal, olha bem como ela depende totalmente da gente. Quanto tempo ela vai demorar para poder se mexer sozinha, para poder se alimentar, para fazer... É o único animal, esse animal humano, é o único que nasce em dependência total dos cuidados da sua espécie. O bebê humano demora muito, nenhum animal demora tanto tempo. A gente tem lá o pintinho que nasce e sai do ovo, né, e já sai aí andando. Tem os outros que demoram um pouquinho para voar, mas dali a pouco eles estão voando, dali a pouco eles estão em pé. O bebê humano não. O bebê humano depende desses cuidados todos. E por quê? Porque o cérebro humano é assim. A seleção, a teoria biológica da seleção, nos explica um pouco isso. Apesar dos mistérios todos que restam lá no cérebro, a respeito do cérebro. Mas o cérebro humano, ele precisa de um tempo para se formar, pelo menos 2 anos. Que é quando a criança já tem conexões suficientes que ela consegue falar, ela consegue andar, ela vai se relacionar com outras pessoas. É o único animal que demora tanto tempo para poder se virar. Agora, quando eu digo 2 anos, sim, para ela começar a andar, começar a falar. Mas se nós a deixarmos sozinhas, provavelmente ela não vai sobreviver. Nós não temos outra espécie animal com dependência tão grande quanto essa. Então, cuidar da criança nos primeiros anos de vida. Acho que eu voltei. Então, quando nós cuidamos nos primeiros anos de vida, as pesquisas nos mostram que esse alicerce vai possibilitar a construção de uma casa sólida. Há umas associações bem demonstradas entre o menino que foi atendido até os 6 anos e vai para o ensino fundamental, ou a menina que foi atendida até os 6 anos e vai para o ensino fundamental, e aqueles que não foram, ou seja, que sobreviveram, mas em situação muito carente de cuidados. O que a gente mostra? Que a escola vai ser eficiente para aquele que teve um bom atendimento na primeira infância, na sua meninice, que chega ao ensino fundamental
tendo desenvolvido algumas habilidades básicas, e é isso que a pré-escola tem que fazer. É isso que a educação infantil tem que fazer, para que a criança chegue no ensino fundamental em condições de aprender bem. Claro que se nós não ensinarmos bem no ensino fundamental, ela não vai aprender nunca. Mas nós estamos falando do ensino infantil. O ensino infantil cria condições. Primeiro, linguagem. Pensamento depende da linguagem. A criança precisa desenvolver linguagem, desenvolver vocabulário, desenvolver sintaxe, formar frases, compreender a linguagem receptiva e linguagem expressiva. É isso que se faz na pré-escola. Ela aprende habilidades básicas, por exemplo, ler, escrever, contar. Isso não pode começar a acontecer aos 6 anos ou aos 7 anos. Porque essas habilidades têm condições prévias que sensibilizam para isso. Na pré-escola, na educação infantil, a criança vai se sensibilizar ao que é ler, ao que é escrever. Que cidadão é esse que nós queremos formar e que sai da escola depois de 5, 6 anos de escola, de ensino fundamental, e não consegue ler? E aí nós dizemos que nós estamos formando cidadão? Que cidadão nós formamos se nós não garantimos que ele aprenda a ler, escrever, contar e aprenda a interagir com a tecnologia digital? Quem não lida com tecnologia digital hoje não consegue nem fazer as coisas de banco, não se informa, não se vira em coisa nenhuma. Nós dependemos da tecnologia digital. A escola tem que garantir isto. Nós estamos dando escola para quase 100% das nossas crianças, mas como explicar que ela fique na escola até o 5º ano e não consegue ler, não consegue escrever, não consegue fazer continha? Quando isso me acontece, e eu me deparo com isso com enorme frequência, eu costumo perguntar, mas essa criança fala? E me dizem, fala. Ela fala bem? Ela fala bem. Mas essa criança, ela se localiza no espaço? Ela consegue fazer coisas? Ela anda, ela faz tudo isso. Ué, então por que ela não aprende a ler e escrever? Porque nós não ensinamos. É a única resposta. Porque nós não ensinamos. Porque quem fala, aprende a ler e escrever. A escrita é colocar em forma gráfica a nossa fala. Então, a menina que foi atendida, ela evita a gravidez precoce. Há uma relação fortíssima entre gravidez precoce e escolarização. Escolarizada, ela entende de saúde. Ela sabe como cuidar dos filhos. Ela sabe higiene, ela sabe uma série de cuidados de saúde que protegem a prole. Portanto, esse cuidado que vai se consolidar no ensino fundamental é o que tem que começar, sim, na educação infantil. E aí, cabe uma pequena observação, eu vou chamar de pequena, mas não é tão pequena assim. Eu acho que nós avançamos muito em se tratando de educação infantil, em falar do brincar. É importante brincar? Claro que é importante brincar. Brincar é a atividade natural da criança, porque ela vai entender o mundo reproduzindo o mundo nas brincadeiras dela, que são brincadeiras que refletem a cultura dela. Mas nós não podemos parar aí. Brincar não é a essência da educação infantil. Do meu ponto de vista, a essência da educação infantil é a formação da mente. Brincar é um dos recursos para a formação da mente da criança, mas não é suficiente. Nós precisamos planejar situações agradáveis, sim, para a criança, no nível do desenvolvimento da criança, no nível de compreensão da criança, mas atividades que abrem portas, janelas, que abrem novas possibilidades. Isso qualquer boa escola faz.
formar a mente da criança nesses anos de atendimento. Brincar de forma espontânea, ela brinca em qualquer lugar, na casa dela, na família, em qualquer lugar que ela estiver. A educação infantil tem que oferecer mais do que isso. Mais do que isso. Formação da mente da criança. A psicologia no século XXI avança em vários sentidos, e no sentido de levar em consideração mudanças no modo de vida, que tem impacto sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças. Quando eu me referi às grandes teorias, Freud, Piaget, Vygotsky, depois fui parar na teoria dos sistemas epigenéticos, né? São teorias para explicar aspectos do desenvolvimento, nenhuma abrange todo o desenvolvimento da criança. Mas nós temos que pensar, o que aconteceu de 1950 para cá? Que psicologia é essa que nós temos de 1950 para cá? Aconteceu muita coisa. E a psicologia brasileira, no meu entender, não segue ainda um ritmo desejável. Que ritmo desejável? O ritmo de estudar problemas específicos, aproveitando as grandes teses das grandes teorias, aquilo que a gente aprendeu com os clássicos, mas focando problemas atuais que os clássicos não tinham. Piaget não tinha nem vídeo para gravar as crianças, ele tinha que ficar olhando lá durante horas. Vygotsky ia estudar na montanha, os seus colaboradores, num momento de revolução cultural, educacional, não existia internet, não existia televisão, o mundo não estava conectado. Os nossos problemas hoje são outros. E será que a psicologia tem respostas? Tem respostas, sim, porque a psicologia tende a psicologia atual, de base científica, que usa uma metodologia que pode ser enquadrada, demarcada como científica. Não vou falar de ciência agora, porque acho que não cabe, né? Mas conhecimento com evidências. Conhecimento que a gente pode demonstrar. Conhecimento que a gente diz assim, ó, eu estou dando essa resposta por isso aqui. Faço uma relação entre antes e depois, de precedente e consequente. Explica, psicologia que explica, mas ela explica o quê? Não o desenvolvimento inteirinho, não, ela explica aspectos, partes do desenvolvimento. E aí eu queria enfatizar a necessidade de nós, educadores, fazemos uma distinção entre desenvolvimento e aprendizagem. Eu vejo no Brasil uma ênfase muito grande em falar do desenvolvimento na educação infantil, mas é preciso falar de aprendizagem. Aprendizagem significa que nós não vamos atuar somente para que a criança expresse potencialidades. Desenvolvimento é expressão de potencialidades. Aprendizagem é outra coisa. Aprendizagem é aquele comportamento novo que a gente adquire porque alguém está propiciando ocasião, estímulo, condição de adquirir comportamentos novos. Aprender é aprender coisas novas, de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos valores, de acordo com o tipo de criança que nós queremos formar. E educação tem direção, tem meta, tem ideário. Não tem educação de deixar acontecer, educação não é isso. É como os pais fazem com seus filhos, né? A gente educa naqueles valores que a gente tem, naquela direção que a gente tem. Educação precisa de ideário, sim. Consideremos também as imensas mudanças na estrutura das famílias que afetam o modo de vida emocional, social, o modo de vida no aspecto social, emocional e os vínculos das crianças, tanto com adultos quanto com outras crianças. Nossas teorias do desenvolvimento são pouco sensíveis, e eu estou falando de nós aqui, Brasil,
há certas questões como o impacto da pobreza sobre a constituição do pensamento. As teorias clássicas não estudaram isso. As teorias clássicas trabalharam com a criança. O que quer dizer? Não é muito simples dizer nível socioeconômico médio, classe média. Não é essa etiqueta, não. Eu quero dizer crianças que têm as suas necessidades básicas satisfeitas, tanto físicas quanto sociais, emocionais, e crianças que não têm suas necessidades básicas satisfeitas. Ah, mas criança pobre não pode ter necessidades básicas satisfeitas? Pode, em parte. Ela pode ter muito afeto? Pode. Embora as condições sejam adversas, mas vai faltar a ela o acesso a uma série de bens que a criança de classe média tem. Isto vai ter um impacto sobre a constituição do pensamento, da mente da criança. Impacto maior ainda se faltarem a ela as interações emocionais, sociais, positivas, construídas, isto é, bem-estar, que é uma meta para toda a humanidade. Não é só nossa, nem de brasileiro, nem de chinês, nem de americano, mas é uma meta humana. Viver com bem-estar em todos os sentidos. Então, um aspecto crucial para ser enfocado é como é que as crianças desenvolvem teorias sobre outras mentes. Aqui seria uma coisa específica, eu não vou me deter, porque nós não teríamos tempo para isso, mas nós queremos dizer compreensão social. Como é que nós compreendemos outras pessoas? Ou seja, quando nós nos olhamos, nós pensamos no que a outra pessoa está pensando, no que ela acredita. Nós perguntamos o que ela está sentindo, o que ela pensa de mim. Ou seja, essa relação entre as mentes, que se baseia em inferências utilizando vários indicadores. Mas a vida social, ela repousa, sim, nesse tipo de compreensão social ou de cognição social, e que muitos chamam teoria da mente, mind theory, que é uma linha de pesquisa para entender como se forma na criança, nos primeiros anos de vida, essa capacidade de entender o outro, de levar o outro em consideração, de considerar o que é que o outro pensa a respeito dela. E eu vou terminando, aqui eu estou falando da teoria da mente também, que é algo muito importante na educação infantil, porque envolve justamente cognição social. Nós vemos aqui crianças lidando com o mundo físico, com objetos, cores, e elas estão lidando entre si também. Então, é uma situação que ela pode ser de construção de elementos do mundo físico, para entender o mundo físico e entender o mundo social. E a educação infantil tem um papel importante no desenvolvimento dessas habilidades que são fundamentais na nossa vida adulta e que já devem estar adquiridas, obviamente. Enfim, a exposição da criança a interações sociais, né? As crianças vão à escola, recebem atenção educacional desde os primeiros anos, exercitam brincadeiras e faz de conta, beneficiam-se dos efeitos da comunicação com outras pessoas. Crianças aprendem, além de se desenvolverem, aprendem aquilo que nós estamos dispostos a ensinar a elas. Inteligência. Já não se pode entender inteligência somente como resolução de problemas. Inteligência é, sim, resolução de problemas. Mas esses testes clássicos de quociente intelectual, de medida de idade mental, têm
ali a sua contribuição, mas ela é muito pequena. A gente precisa de outros recursos para identificar a capacidade mental enorme que a gente chama de inteligência. E eu vou finalizar com essa imagem, colocando para vocês a importância de que psicólogos e educadores apostem na curiosidade da criança, no desejo de aprender, no prazer de aprender durante os primeiros anos. Muitas vezes nós falamos de brincar, 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 mas nós não dizemos brincar do quê? O que é brincar? Aprender supõe um esforço. E uma criança de 4, de 5 anos pode fazer esforço e gosta de fazer esforço e sente prazer em fazer esforço. Eu tenho algumas pesquisas feitas com crianças hospitalizadas. Em hospitais, uma criança de 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, a gente ouve muito falar de fazer brincadeiras com as crianças no hospital. E é muito bom, claro que sim, alegar a criança, faz palhaço, faz brincadeiras. Pois as experiências de classes especiais e classes de hospitais, com crianças hospitalizadas, muitas com criança terminal. Em São Paulo, a gente tem uma forte experiência de atendimento pedagógico à criança hospitalizada. Claro que uma pedagogia adaptada à condição da criança, mas os resultados são excelentes. O prazer que a criança sente de continuar aprendendo apesar de estar doente, apesar de estar internada num hospital. E a família dá conta disso. E os médicos costumam dizer que isso teve uma incidência no favorecimento da saúde da criança. Porque quando se mexe com mente, se mexe com tudo, né? Se mexe com o corpo também. Então, aprender a aprender junto ao desenvolvimento. Eu estou colocando como uma questão para se pensar, e se pensar relacionando teoria e prática. O que vem da teoria, o que vem da prática. Muito obrigada.